Boa tarde a todos. Na carta de Paulo à igreja de Filipos, capítulo 2, versículo 12 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. Filipenses 2, do 12 ao 16. Tema da nossa mensagem: a salvação, uma dádiva a ser desenvolvida. A palavra de Deus diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Paulo, quando escreveu essa carta, nós sabemos muito bem, Paulo estava em uma prisão em Roma. Ele escreve para os seus filhos na fé na cidade de Filipos, na igreja aos Filipenses. E o grande projeto de Paulo é que esses irmãos vivessem de fato, de verdade, a fé cristã. O ensinamento de Paulo focaliza especialmente a vida daqueles que já fizeram uma decisão ao lado de Cristo. Ele fala para crentes, para irmãos, pessoas regeneradas, porque só quem pode desenvolver a salvação são pessoas crentes, porque são salvas. O incrédulo, o não crente, ele não vai poder desenvolver a salvação porque ele não tem a salvação. Esse é um projeto para nós que somos crentes. A nossa vida cristã, ela precisa ser desenvolvida. A gente precisa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Paulo tratou do exemplo de Cristo, falando no texto anterior, no capítulo 2, do 5 ao 11, ele disse que Cristo ele é o nosso exemplo de humilhação, mas também de exaltação. E ele diz que a gente deve ter a mesma mentalidade, o mesmo pensamento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Que pensamento! A palavra mentalidade é a palavra crânio no grego, né? Ele diz que coloque no crânio de vocês, coloque dentro da cabeça de vocês o mesmo pensamento, a mesma atitude, a mesma vida que Cristo teve. Que vida? De servo, de obediência, de humildade. Marcos 10 e 45 diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Eu acredito, queridos, que no capítulo 13 de João, naquela reunião ali, onde estavam os discípulos com os pés sujos das ruas poeirentas de Jerusalém de antigamente. Se eu estivesse ali junto com aqueles discípulos, certamente eu teria feito como eles fizeram. Não teve um que se levantou e pegou uma bacia com uma toalha e água e lavou os pés dos viajantes. Jesus teve essa atitude de humildade, atitude de servo, porque nós queremos ser servidos. A gente quer o melhor para nós, né? Nós olhamos muito para o nosso umbigo. Tudo é meu, tudo é para mim. Isso é extremamente perigoso. Talvez muitos de nós precisamos muito mais de uma toalha e uma bacia do que de um poto, porque nós ainda não aprendemos a servir. Ele volta aqui a exortar a igreja na questão da obediência e na questão da unidade. Eu quero destacar aqui para nós, nesse dia, 3 verdades importantes a respeito desse tema, que a salvação é uma dádiva
que ela precisa ser desenvolvida. A primeira coisa que eu aprendo aqui é o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo é o nosso maior estímulo. A vida de Cristo é o nosso referencial de vida. É por isso que Paulo disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Você não pode, não deve tirar seus olhos de Cristo. Coloque em Cristo. Foque em Cristo, não nas pessoas, não no sistema, não no organismo chamado igreja, mas um dono da igreja que é Cristo. Não tire os seus olhos da pessoa de Cristo. Não faça isso. Você vai se decepcionar, vai ficar triste. Deixe os seus olhos em Cristo. Quando eu olho para as coisas, para as pessoas, para o sistema, eu ficaria angustiado, porque tudo nos decepciona. Eu quero destacar aqui 3 verdades, é isso. O exemplo de Cristo é o nosso maior estímulo. O problema da igreja de Filipos era o quê? Era desarmonia entre os irmãos. Havia problemas, era uma igreja excelente. A igreja de Filipos é uma igreja que sustentou, amparou, abraçou a obra com Paulo, a obra de missões. Mas, amado, toda igreja tem problemas. Toda igreja tem o quê? Dificuldades. Havia falsos mestres, havia problema de relacionamento entre Evódia e Sintique, havia entre essas 2 irmãs cooperadoras do ministério do apóstolo Paulo. E a base dessa atitude mesquinha que existiu na igreja de Filipos, existe em nossas igrejas, é o egoísmo, é o egocentrismo. No versículo 3 e 4, Paulo diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo. Olha aí, criar partidos, divisão dentro da igreja, não faça. Ou vanglória, glória vã. As pessoas hoje elas estão procurando o pedestal, holofotes. Eu quero a primazia, eu quero ser reconhecido. Eu tenho muito conhecimento, pastor. Sabe, não é assim que funciona. Não é assim que Jesus deixou para nós exemplo diferente de humildade, de servir, de obediência. Não queira ser mestre, diz Tiago capítulo 3, porque maior cobrança Deus fará de você. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Paulo exorta os crentes a olharem para Cristo e ter o mesmo sentimento, repito, a mesma mentalidade. Você tem? Você é uma pessoa obediente na presença e na ausência das autoridades? Você cumpre o seu papel? Como é que está você no volante, na direção, nas escuras, no seu quarto, no seu escritório, no seu banheiro? Você é uma pessoa íntegra? Será que nós somos parecidos com Daniel, o homem muito amado? Era assim que Daniel era reconhecido no céu. Como é que está a sua vida? Responda para Deus de forma muito sincera como está o seu coração. Tem muita gente que pode estar perto de Cristo, longe do céu, assim como Judas Iscariotes. Você pode ser uma pessoa extremamente religiosa. Você pode ser um membro de uma igreja fiel. Mas você pode estar muito longe da eternidade. Não faça como aquele irmão diácono. O cara na igreja era um gigante. O cara era o bombril. De tudo ele fazia um pouco. Era um servo, sabe? Trabalhava na zeladoria, colocava as cadeiras, fazia limpeza, tudo. Mas aquele diácono na igreja era um homem terrível. Em casa era um homem terrível. Na igreja era uma bênção. Na sua casa era terrível. Era um péssimo pai. Um péssimo marido. Um cara que não se preocupava com a família. A família dava graças a Deus quando ele ia para a igreja. E ele faleceu. Ele morreu. No dia do seu enterro, a viúva com o filhinho
foi assistir o culto fúnebre. E na igreja o pastor começou a dizer tantos adjetivos. Um homem bom, um homem excelente, um excelente marido, um homem exemplar. Foi tantos adjetivos sobre aquele homem que a viúva que estava lá atrás falou para o seu filhinho: filho, vem cá, vá lá na frente, no caixão, vê se realmente quem está ali é o seu pai. Eu acho que o pastor se enganou. Eu acho que ali não é o seu pai. Porque o homem em casa era terrível. Como é que está a sua vida no lar, fora do lar? Eu posso ter uma aparência de santidade na igreja, mas fora da igreja. É interessante que do versículo 12, do versículo 11 por 12, Paulo começa, versículo 12, com uma preposição. Ele diz, pois. Mas por que Paulo começou com essa preposição, pois? Aqui é um elo de ligação entre o que Paulo estava falando e o que agora ele vai falar. O que é que Paulo quer dizer? Assim como Jesus foi obediente ao Pai, ele foi um servo, assim também os cristãos devem também obedecer do mesmo jeito. Por isso que tem essa preposição pois. Vocês devem seguir os passos da pessoa de Cristo. A segunda verdade que o versículo 12 traz para nós é que a doutrina sempre tem propósitos práticos. Aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço, aquilo que eu aprendi, eu devo praticar na minha vida. Teologia, ela não é teórica. A teologia bíblica, ela é prática, ela é vida. Ela desenvolve o nosso relacionamento com Deus e depois uns com os outros, né? Ama Deus sobre todas as coisas e também ama o seu irmão. Teologia sem prática não é teologia bíblica. A teologia tem que transformar vidas, tem que mudar corações. Quanto mais estudamos teologia, tanto mais humildes deveremos ser, certo? Deve viver a minha vida cristã. Quanto mais luz temos na mente, tanto mais amor devemos ter no coração. A terceira coisa que Paulo nos chama a atenção aqui nesse texto é que a obediência do cristão ela vai além das circunstâncias, ela é transcircunstancial, né? Em todos os lugares, em todos os tempos. Não depende do momento, do lugar. A minha alegria, a minha obediência é na presença e na ausência de uma autoridade eclesiástica, governamental. Independe. Eu sou obediente por causa de Cristo e é para Ele que eu sou obediente. Não é pensando no pastor, não é pensando na igreja, não é pensando nas coisas desse mundo. Eu sou obediente, devo ser obediente, é por causa do Senhor Jesus. E é para Ele. Porque Ele é meu Senhor, Ele é meu Deus, é meu mestre, aquele que guia o meu coração. Esses crentes estavam acostumados com o quê? Com a presença física de Paulo. Está presente, eu obedeço. Está ausente, eu começo a desobedecer. Eles deveriam pôr a sua confiança em Deus e não nas pessoas. Somos obedientes, não porque o pastor está presente, ou para agradar este ou aquela pessoa. Não, é por causa do Senhor. Quero tirar 3 grandes lições importantes desse texto a partir do versículo 12. A primeira verdade que eu aprendo aqui, que a salvação é uma dádiva de Deus, né? é uma dádiva a ser desenvolvida, é que a salvação ela foi recebida. A salvação que nós temos, a salvação que nós abraçamos, ela não é uma salvação que nós compramos, ou uma salvação que nós conquistamos, não. É uma salvação que nós recebemos. Versículo 12 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ele diz o quê? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ela é nossa, porque nós recebemos. Ela não é a conquista do homem. A salvação é um presente de Deus. Foi Deus que nos presenteou. Presente é presente, você não comprou, você não conquistou. Foi um presente do alto. Nós não temos condições de conquistar a salvação.
Nenhum homem até hoje teve essa força para conquistar. Esse direito é um presente de Deus. Ela é nossa não por direito de conquista, mas o quê? Dádiva imerecida. É uma dádiva que nós não merecemos, por isso que é graça. A salvação, ela não é um prêmio pelas nossas obras, mas um troféu da graça de Deus. É um troféu puramente 100% da graça de Deus. Há duas verdades que merecem ser destacadas aqui. A primeira verdade é que a salvação é um presente de Deus a nós e não uma conquista da nossa. Ele diz o quê? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quando Paulo diz assim, desenvolver a vossa salvação, ele não está afirmando que ela é nossa ou nos pertence por direito de conquista. Repito, não é. A salvação que você tem, o presente que Deus lhe deu, é uma dádiva. Não é uma conquista sua. Ela é nossa porque ela nos foi dada. É nossa porque alguém a comprou por um alto preço. E qual foi o preço que esse alguém comprou? Ele comprou essa salvação que ele nos deu com o seu próprio sangue. A nossa salvação não foi comprada por prata, por ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, escrevendo para os crentes em Roma, crentes que estavam sofrendo lutas terríveis, mortes, seus bens foram confiscados para trazer bálsamo, refrigério para aqueles irmãos. Ele diz assim, 1 Pedro 1, 18 e 19, diz assim a palavra de Deus. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de quem? De Cristo. Fomos comprados, resgatados pelo sangue de Cristo. Por isso que a salvação, ela foi de graça para nós. Ela custou muito caro para Cristo, mas para nós, ela foi um presente de Deus. A salvação, verdadeiramente, ela nos pertence. Versículo 12, é nossa. Deus nos deu, ela é nossa. Deus não vai tomar essa salvação. Ele não toma aquilo que ele dá para nós. Ele nos presenteou. Muitos crentes, por não estarem arraigados na doutrina da graça, ficam inseguros, né? A questão da perda da salvação. Eu pequei. Eu desobedeci a Deus. Eu perdi a salvação. Não tem segurança da salvação da vida eterna. Que a salvação é dada no momento e tomada em outro. Deus não faz isso. Diz a Bíblia que quando Deus escreve o nosso nome no livro da vida, ele escreve e não apaga mais. É para sempre. A salvação é um presente que nos foi dada para sempre. Romanos 8 e 1 diz o quê? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos livres da condenação eterna. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez santo, santo para sempre. Uma vez membro da família de Deus, jamais seremos o quê? Desertados. Não. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos o quê? Glorificados. Queridos, somos filhos. Jamais deixaremos de ser filhos de Deus. Uma vez ovelha de Cristo, jamais alguém poderá nos arrancar da mão de Deus. Uma ovelha é ovelha. Não é bode, não é cabra, é ovelha. João 10 diz assim, 10 e 28, eu lhes dou a vida eterna. Quem está dizendo isso? Não é um
um político, não é um pastor de uma igreja. Quem está falando aqui é a maior autoridade do planeta. Essa pessoa é Cristo. Eu lhes dou a vida eterna. Vida eterna é para sempre. De jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. A sua segurança está em Cristo. A segurança da salvação sua não está nas suas frágeis mãos, mas está nas mãos de Cristo. A segunda coisa importante para nós, no versículo 12 e 13, é que a salvação, a salvação desenvolvida, ele diz no versículo 12, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Há dois grandes enganos acerca da salvação. Dois pensamentos equivocados com relação à salvação. É que o primeiro é pensar que a salvação é o resultado do esforço humano. Isso é um grande engano. Eu ganho salvação porque eu me esforço, eu me dedico e eu conquisto a salvação. Não. O segundo engano é pensar que a salvação é uma parceria do homem com Deus. Não é uma parceria. O homem não tem parceria na salvação. Até a fé que o homem tem vem de Deus. É do Senhor. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A fé que nós temos, depositada em Cristo, é dele. Por isso que a salvação é 100% do Senhor. É interessante, olha comigo o versículo 12, não diz assim, trabalhai para a vossa salvação. O texto não diz isso. O que é que o texto diz? Desenvolvei a vossa salvação. Ninguém pode desenvolver a sua salvação a não ser que Deus já tenha trabalhado nele. Alguém só pode desenvolver a salvação, repito, quando Deus já entrou nesse coração. Quando essa pessoa já foi selada com o Espírito Santo da promessa. Vamos entender melhor essa palavra desenvolver no versículo 12. Esse verbo, na época de Paulo, se referia a trabalhar em uma mina, extraindo o máximo possível do minério valioso. Alguém entrava numa mina e tirava o máximo de tudo que era precioso naquela mina. O propósito de Deus é que alcancemos o quê? A semelhança de Cristo. O grande projeto de Deus. O maior de todos os projetos de Deus é que nós sejamos parecidos com Cristo. Que as pessoas olhem para nós e nos confundam com Cristo. Pensa que a gente é o próprio Cristo pela nossa vida, o nosso caráter e a nossa caminhada. Romano diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Esse é o projeto de Deus. Você é parecido com Cristo? A sua vida é uma vida de integridade, uma vida vivida ao lado de Cristo? A posse e o desenvolvimento da salvação produz o quê? Em nós. Se eu tenho salvação e eu desenvolvo essa salvação, o que é que essa salvação vai produzir em mim? Duas coisas, reverência e não relaxamento. Eu vou ser uma pessoa que vou ter reverência para com Deus. Versículo 12, desenvolvei a vossa salvação com o quê? Com temor e tremor. O respeito e reverência a Deus deve incentivar a nossa carreira cristã. Uma pessoa nascida de novo, ele tem respeito, ele tem reverência para com Deus. Jesus nos ensinou a temê-lo. Ele diz em Mateus 10 e 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como também o corpo. Temer não é o temor ante a perspectiva do castigo. A pessoa que teme, ele não pensa nisso. Ele quer agradar o seu Senhor. Nosso grande temor deve ser em ofendê-lo e desagradá-lo. Esse deve ser nosso temor. Nada que eu quero fazer, falar ou pensar, eu quero que desagrade a Deus, eu quero que agrade a Deus. Ao acordar até a hora de dormir. Porque todo dia eu quero honrar, eu quero glorificar o meu Deus. As pessoas que mais tiveram intimidade com Deus foram as que mais se prostraram aos seus pés. Terceira coisa importante para nós
sobre o desenvolver a salvação é que o desejo pela salvação é obra de Deus em nós. O desejo por ser salvo, a respeito da salvação, é um projeto que Deus trabalha em nós. Versículo 13 do capítulo 2 de Filipenses. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Ele quem efetua. A ação é dele, o trabalho é dele. Embora o crente seja responsável pelo trabalho, na verdade o Senhor produz as boas obras e o fruto do Espírito Santo na vida do cristão. Diz assim, tanto o querer como o realizar. Tanto o querer como o realizar pertence a quem? A Deus. Deus estimula tanto os desejos do cristão quanto as suas ações. Esse estímulo vem do alto. Esse estímulo ele não é horizontal, ele é vertical. Deus é quem desperta o desejo em nossos corações. É Ele que desperta em nós. Não temos vontade livre em nenhuma coisa que envolva nossa capacidade física, intelectual e espiritual. Onde fica aqui o livre-arbítrio? Porque é Deus quem efetua. É o projeto dele na vida do cristão. Quer que você pense nisso, nessa mensagem. Desde a queda de Adão, todos nós nascemos com a total incapacidade de escolhermos a Deus. Todos nós. Nós não temos a capacidade de escolher a Deus. É Deus que nos escolhe, porque o pecado entrou na arena humana e o homem não tem mais a capacidade de escolha. Essa escolha é de Deus. A terceira verdade que eu aprendo desse texto de Filipenses 2, a salvação, ela precisa ser demonstrada, vivida. O versos 14 a 16, Paulo nos exorta, fazer tudo sem murmurações nem contendas. Quero tirar aqui 4 lições importantes sobre que a salvação, ela precisa ser demonstrada. A salvação, ela é demonstrada por intermédio de quê? De relacionamentos transformados. Versículo 14. O apóstolo retorna ao problema básico descrito nos versos 1 a 4 do capítulo 2. Quais são eles? Os crentes de Filipos estavam fazendo as coisas com o quê? Com motivação errada. Eles faziam tudo certinho, a doutrina certa, mas a motivação, o que movia o coração deles, era uma motivação errada. Eles estavam trabalhando, mas sem sintonia uns com os outros. Porque havia o quê? Não havia unidade no grupo. Isso é a motivação errada. Havia partidarismo e discórdia entre eles. Criando partidos. Fazendo algo para me vangloriar, que é uma glória vã. Paulo exorta os crentes dando-lhes 2 ordens. Quais são elas, né? Então, como é que a igreja deveria demonstrar a sua salvação por intermédio de seus relacionamentos? Primeiro, fazer tudo sem murmurações. Você vai desenvolver a sua salvação, colocar em prática, fazer tudo para que não seja o quê? Um murmurador. Versículo 14. É a mesma palavra que Paulo usa em 1 Coríntios 10 e 10. O exemplo da nação de Israel. Foi um dos pecados que fez com que a nação de Israel ficasse prostrada no deserto. O pecado da murmuração. É a mesma palavra grega aqui para o versículo 14. 1 Coríntios 10 e 10 diz o quê? Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Você imagina se Deus fizesse isso hoje? Nos exterminasse porque nós somos murmuradores. Nós murmuramos de tudo e de todos, do governo, da igreja. Reclamamos, murmuramos da esposa, do esposo, dos filhos, do salário pouco. Nós somos murmuradores. Lembre-se, a nação ficou prostrada. E um dos pecados foi exatamente a murmuração. É a mesma palavra, versículo 14, versículo 10, 1 Coríntios, para murmurador. Né? Fazer tudo sem murmurações. Você deve lembrar muito bem a história. Os israelitas murmuraram contra Deus e contra Moisés. Cuidado.
toda vez que você murmura, você reclama, é contra Deus que você murmura. Você murmura contra o Senhor, não é contra o sistema. Eles falaram que jamais deveriam ter saído do Egito. Está lá, número 11, do 1 a 6. Nós jamais deveríamos ter saído do Egito. Isso é murmuração. Deus usou mão poderosa. Poder, sabe, em evidência, 10 pragas. Protegeu essa nação no deserto. Mar Vermelho sendo aberto, comida abundante, proteção. E a nação murmura contra Deus. Quando o povo estava no Egito, murmuravam porque estava o quê? No Egito. Quando saíram do Egito, murmuravam porque saíram do Egito. Murmuravam porque não tinham nada para comer. Quando Deus providenciou o maná, eles murmuraram porque não tinham o quê? Carne. Você sabe como Deus os descreveu? Há uma expressão muito forte em Deuteronômio 32, versículo 5. Deus diz assim: geração perversa e depravada. Deus chamou aquela nação de geração perversa e depravada. Seríssimo isso. Uma nação que agiu com idolatria, murmurou, tudo isso e muito mais. Está lá 1 Coríntios 10, do 6 ao 13. Diz assim, Deuteronômio 32, versículo 5. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada ou depravada. Outra coisa é que eles deveriam fazer tudo sem, não apenas murmuração, mas sem contendas, versículo 14. Esta palavra descreve as disputas e debates inúteis que tem. Hoje acontece muito isso, disputas, debates, nas igrejas, debates inúteis, disputas desnecessárias. Por que murmurações e contendas são atitudes tão reprováveis? Por que Deus ele age tão forte contra isso? Primeiro, porque são atitudes completamente opostas à atitude de Cristo. Cristo nunca murmurou. Cristo nunca contendeu de forma negativa com as pessoas, jamais. Segundo, essas atitudes escandalizavam o quê? A igreja de Cristo, como escandaliza hoje. O que mais causa péssimo testemunho na nossa época são as murmurações, as contendas entre irmãos, entre filhos de Deus. Se tudo que as pessoas conhecem sobre a igreja é que seus membros vivem murmurando e contendendo, eles terão uma impressão negativa de Cristo e da igreja. Qual é a nossa conclusão do nosso devocional? A salvação, uma dádiva a ser desenvolvida. A salvação não é uma conquista do homem, mas um presente de Deus. Segundo, a salvação verdadeiramente ela nos pertence, porque foi um presente de Deus. Você jamais perde essa salvação, é nossa. Não por direito de conquista, mas por dádiva presente do Senhor. A posse e o desenvolvimento da salvação produzem uma coisa importante, reverência e não o quê? Relaxamento. Eu sou salvo, eu vou relaxar, não. Eu vou ter reverência, eu vou ter respeito por Deus. O desejo pela salvação é a obra de Deus em nós. Esse desejo é produzido por Deus. A salvação é demonstrada por intermédio de quê? De relacionamentos, o quê? Transformados. Vamos pensar nisso. Deus, ele quer ver em nós e tem direito que a gente viva uma vida parecida com a vida de Cristo. Humildade e servir. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, Deus amado, que essa mensagem possa chegar a muitos corações. Possa trazer para nós, Pai, transformação de vida. Obrigado pela segurança da vida eterna. Diz a tua palavra que aquele que começou, Deus, boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Obrigado pela tua graça ter nos alcançado. Obrigado pelo privilégio de sermos teus filhos.
Continua nos abençoando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.